Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, eles revogaram hoje, em decisões distintas, o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas. A repórter Tainá Falcão tem as informações para a gente ao vivo. Tainá, boa noite. Oi, Márcio, tudo bem? Boa noite. Acabei de receber aqui de uma fonte, então, a informação. Vou lendo junto com você e depois vocês analisam a decisão que repercute no governo de Alagoas para o governador afastado Paulo Dantas. A gente já havia informado do afastamento dele, ele que concorre agora novamente ao cargo de governador de Alagoas. O que diz essa decisão, então, que foi proferida pelo Gilmar Mendes? Diz o seguinte, que a proibição da adoção de medidas cautelares em desfavor de candidato a cargo do Poder Executivo desde os 15 dias que antecedem o primeiro turno até as 48 horas seguintes ao término do eventual segundo turno. Diz ainda que a referida imunidade eleitoral também se aplica aos demais postulantes a cargos eleitorais majoritários e, por conseguinte, segue o ministro, determina a revogação da medida cautelar de afastamento do mandato que acabou recaindo sobre Paulo Dantas, né? Pede no final, então, Gilmar Mendes que se cumpra com urgência essa determinação e que sejam comunicados o Superior Tribunal de Justiça, o governo do estado de Alagoas e a Assembleia do estado de Alagoas. Paulo Dantas foi comunicado dessa decisão, deve ter uns 10 minutos. Eu falava agora há pouco com um dos responsáveis por essa ADPF, que foi apresentada pelo PSB e que agora determina novamente, então, que Paulo Dantas volte a ocupar o cargo de governador do estado de Alagoas. Também procurei um dos seus principais aliados, coordenador da campanha no estado, o senador Renan Calheiros. Ele ainda não sabia da decisão. Há pouco me informa, Márcio, que está chegando para ele também, vai buscar as repercussões por lá. Então fica aqui a informação, Márcio, uma das repercussões, né, que teve também desdobramento na campanha do ex-presidente Lula, que apoia Paulo Dantas. Então, o afastamento e agora a retomada do cargo de governador do estado de Alagoas pelo também candidato Paulo Dantas. Eu volto com vocês. É informação importante que chegou para a gente através da Tainá Falcão. Muito obrigado, Tainá. Diego, relembra para a gente esse caso. Era rachadinha a acusação? Exatamente. Realmente, essa decisão do ministro Gilmar Mendes é muito impactante. Muito impactante. Porque, como você mencionou, uma prática de rachadinha quando o atual governador Paulo Dantas chefiava a Assembleia Legislativa de Alagoas. Eu li o inquérito inteiro, as provas são muito abundantes de que havia, de fato, desvio de dinheiro por meio de funcionários fantasmas para o Paulo Dantas, para o governador afastado. Mas além dos fatos do caso, do mérito do caso, a questão as pessoas continuaram delinquindo mesmo após a primeira fase da PF, uma operação que tentou coibir isso. E quando envolve o Paulo Dantas e sobe para o STJ, que é onde há o foro para o Paulo Dantas como governador, a ministra Laurita, ela toma a decisão de afastar. E aí que vem a parte que eu acho grave do ponto de vista institucional, eu acho que vai causar repercussão. E ela leva à Corte Especial, que é o principal colegiado do STJ, a segunda maior corte do país, e com uma ampla maioria, salvo engano, foram 11 votos a 2, a Corte Especial confirma a decisão, defende a juíza que for acusada de ser bolsonarista, algo que ela não é, pelo senador Renan Calheiros, que é o principal aliado do Paulo Dantas. Então, há agora uma decisão tomada pela Corte Especial. Acusou ele de corrupção. Sim, também. O pai dele. As provas são irretorquíveis. Eu vi o caso, na minha avaliação, são irretorquíveis. Então, uma decisão colegiada da Corte Especial do STJ, revogada por uma decisão individual do ministro Gilmar Mendes, né? É algo a se refletir, vamos ver as repercussões, mas as fontes com quem eu conversei no STJ já estavam incomodadas com uma certa postura de alguns ministros do Supremo, revogando decisões do STJ, que, relembremos, né, uma corte muito, muito importante no país, é o penúltimo grau, né, de jurisdição, e
realmente vamos ver as repercussões, mas é uma decisão que vai causar um abalo muito forte entre o Supremo, ministro Gilmar Mendes, e o STJ, que tem uma influência política e jurídica muito expressiva. Antes de jogar para o Fernão, que certamente vai querer falar sobre isso, Caio, alguma notícia da campanha de Lula, de como reagiu? Já tem notícia de reação ainda não, aí nisso? Eu só cutuquei, mas ainda não tenho. Fernão, quer falar alguma coisa sobre isso? É o ato institucional do dia, né? Todo dia tem um desses, né? Então, esse país virou, né? Não tem judiciário, não tem legislativo, o executivo também não pode executar. Só quem manda no país são os 4, 5 caras do Supremo Tribunal. Felipe, eu jogo para você não apenas sobre isso, mas se você quiser voltar também na questão dos ônibus, o São Paulo decidindo liberar as catracas. Mas eu acho que esse ponto do retorno ao cargo do governador de Alagoas, Paulo Dantas, deve ser interessante para você falar também. Não surpreende ninguém uma decisão do Gilmar Mendes de aliviar a barra de um político. A gente está tremendamente acostumado a ver quando ela é em sentido contrário, que a gente se espanta e isso, obviamente, é muito raro. Eu também apurei, cheguei a fazer comentários mais detalhados a respeito desse tema aqui na emissora. Tem 54 milhões ali de reais que foram desviados no esquema criminoso que foi apontado pelo Ministério Público local. Houve essa decisão monocrática, depois confirmada em plenário, decisão colegiada, como o Diego falou, e o Gilmar Mendes vai e derruba tudo, porque está sempre querendo que nada seja atrapalhado, mas assim a gente tem informação a respeito de crimes que estavam sendo cometidos e se continua tudo como se não fosse grave. Então, o governador continua lá no cargo, mesmo com todas essas provas pesando e elas falam alto quando você as analisa de perto, um esquema de rachadão, eu não gosto de chamar de rachadinha, é funcionário fantasma. Funcionário fantasma é aquele velho esquema que você registra o nome, o sujeito não trabalha e o salário que seria pago pelo povo, pagador de imposto, para que ele trabalhasse para a sociedade, fazendo serviço de assessoria legislativa ou qualquer outro na Assembleia, ele vai para o bolso do político que já tem o seu próprio salário. Então, ele vai dobrando, triplicando, quadriplicando, quintuplicando esse salário. O MP do Rio de Janeiro também denunciou o Flávio Bolsonaro, o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski e o Cássio Nunes Marques, que foi colocado pelo Jair Bolsonaro no STF, garantiram a ele um foro privilegiado retroativo. Que foi uma decisão, um puxadinho dentro de outro puxadinho que já tinham feito com uma tese de mandato cruzado para o caso do Márcio Bittar. Aí fizeram um novo puxadinho para blindar também o Flávio Bolsonaro, enquanto o processo dele foi sendo varrido para debaixo do tapete em razão de supostas irregularidades que foram apontadas ali na hora de descobrir os dados que mostravam aquela sujeira. É um processo muito parecido com o que aconteceu com o Lula. Então, assim, a Corte muitas vezes atua nessa blindagem ou, evidentemente, cada um faz a sua avaliação, mas é para todos os lados, né? Não é só para o lado do PT, não é só para o lado do Bolsonaro, não é só para o lado, muitas vezes, do PP, dessa turma do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, do Ricardo Barros. Agora, ali para um candidato do Lula, apoiado pelo Renan Calheiros também, que já foi alvo de 18 inquéritos e também conseguiu se safar de tudo. E acabam sendo decisões tomadas em cima da hora, assim como a questão dos ônibus. Essa, primeiro cassação de candidatura, depois agora liberação de novo. Cassação de candidatura, não. Afastamento do cargo de governador. Foi afastado cautelarmente, né, momentaneamente pelo STJ até dezembro. Então, ele está concorrendo, essa situação esdrúxula, tanto esquisita, né? Mas ele concorre e, aliás, é favorito, levemente favorito a vencer, mesmo estando afastado do cargo. Agora voltou? Agora vai voltar, pode ser que ganhe, né? Porque se ele não voltasse e ganhasse, ia se criar uma situação de fato, mesmo para os padrões brasileiros, muito estranha, né? Porque ele ia estar afastado por indícios fortíssimos de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro neste momento, fatos contemporâneos, teria provavelmente, e aí ganhando a eleição, como é que ele assumiria, seria diplomado, né? Igualzinho o caso do Lula. É realmente uma situação... Agora, eu reitero só que a questão
foi uma decisão colegiada da Corte Especial do STJ. Novamente, não foi uma decisão de uma ministra ou de um ministro do STJ que então o ministro Gilmar Mendes desfez. Ele desfez, ele basicamente, politicamente, no judiciário, ele desautoriza a cúpula do STJ. Isso vai ter repercussões nos bastidores muito fortes, mesmo que não apareçam neste momento. E, de fato, eu não sei, aí a questão, o Caio pode falar, a Raquel, enfim, mas a questão política também pode vir a ser explorada, porque o Lula estava enfrentando um pouco de desgaste, porque estava subindo no palanque, né, de alguém que foi afastado por corrupção, junto com o Renan Calheiros, e agora com a decisão do ministro Gilmar, pode ser que essa questão seja novamente explorada, né, de alguma maneira, porque se encaixa também com a narrativa da campanha do Bolsonaro, de que a justiça está do lado do Lula, né, de aliados do Lula, como o Renan Calheiros e o Paulo Costa, e com isso gerar mais fatos potencialmente negativos. Né? E é igualzinho o caso do Lula, quer dizer, também foi, na aproximação da eleição, se anulou a sentença do Lula, que tinha passado em todas as instâncias, inclusive nos STJ. Né? Por quê? Pela mesma razão desse cara aí. É igualzinho, é a mesma coisa. Quer dizer, o Brasil virou uma república de banana. Não tem mais 3 poderes, que é uma conquista da civilização que materializa a ideia de democracia. Né? A única aplicação prática da ideia democrática é essa, é você criar um sistema de 3 poderes independentes, harmônicos, um contendo o outro no interesse dos direitos da população, né? E isso simplesmente está desmanchado. Né? Qualquer coisa que qualquer poder faça no Brasil hoje, passando por todos os processos prescritos na Constituição e na lei, não vale um tostão, porque qualquer sujeito do Supremo Tribunal derruba isso. Agora, vocês dizem que o povo não percebe isso, que isso não faz nenhuma diferença para o povo. Eu acho que faz. Eu acho que todo mundo lá no estado dele sabe quem é esse cara e por que ele foi preso, e que ele é malaco, né? E que isso é um jogo sujo. Então, eu acho que essas coisas fazem diferença, sim.